Olá, queridos. Estamos dando início à nossa sexta aula de apologética cristã e nessa aula nós nos defenderemos, por assim dizer, do quinto ataque dos céticos, dos ateus, dos questionadores a respeito da fé cristã. Ataque esse dirigido especificamente, neste caso, à pessoa de Jesus. E esse ataque dá conta do seguinte: Jesus, se existiu, foi um homem comum. Aqui há dois questionamentos. Primeiro, a existência de Jesus. Segundo, a divindade de Jesus. Jesus, se existiu, se é fato que ele existiu, eles questionam a existência, eles questionam o Jesus histórico, o homem Jesus, e questionam a sua divindade. Se ele existiu, ele foi um homem comum. A Bíblia, ela é recheada, especialmente o Novo Testamento, de textos que afirmam que Jesus é Deus. João capítulo 20, versículo 28, Tomé, ele prostra-se diante do Senhor e o adora, dizendo: Senhor meu e Deus meu, reconhecendo a divindade de Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum de teus companheiros. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, ele disse: Ele, Jesus, nos libertou, Deus em Cristo, né, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Estes e muitos outros textos falam da divindade de Jesus. Falam do Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Mas há pessoas que preferem questionar e muitas opiniões divergentes e negativas surgem acerca de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para algumas pessoas, Jesus é uma lenda, um conto mitológico que não existiu, um personagem perdido lá nas brumas do passado, que ninguém pode dizer se existiu, se não existiu, é provável que nunca tenha existido, apenas uma lenda. Para alguns, Jesus é um farsante, é um engodo, é um engano, é uma mentira. Para outros, num conceito um pouquinho mais elevado, mas ainda equivocado, Jesus foi um grande homem. E ele foi mais do que um grande homem. Para outros, Jesus foi um grande mestre, o avatar de uma era, o representante máximo da humanidade num período de tempo. Aqueles que dizem que Jesus foi um grande profeta. Os muçulmanos, por exemplo, dizem que Jesus foi profeta. Alguns mais espiritualistas ou espiritualizados dizem que Jesus foi um espírito evoluído. E há aqueles que admitem que Jesus tenha sido um personagem histórico importante, que mudou até o calendário antes e depois de Cristo, mas que ele não tenha sido Deus. Se nós olharmos para essas afirmações, se nós olharmos
para o que tem sido dito a respeito de Jesus, a Bíblia é categórica. Jesus é Deus. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, Deus em forma de homem. E existem várias provas contundentes da divindade de Cristo. Jesus operou milagres e há milagres que não podem ser contestados. E se só Deus opera milagres, então Jesus era Deus. Jesus perdoou pecados e só Deus pode perdoar pecados. Então, se Jesus perdoou pecados, ele era Deus. Ele é Deus. As pessoas testificaram os milagres de Jesus e diziam: nunca alguém fez como ele. Mas são provas subjetivas e apenas bíblicas. Nós precisamos trabalhar com provas que saiam um pouquinho do escopo bíblico, embora creiamos na Bíblia, embora creiamos na palavra de Deus. Nós precisamos de provas fora da Bíblia, porque os céticos não creem na Bíblia, não creem nas Escrituras. Então nós vamos ver pelo menos 3 coisas aqui. Citações fora do Novo Testamento, citações históricas. Nós falaremos sobre: estaria Jesus realmente convencido de que ele era o Filho de Deus? E a terceira coisa que nós falaremos é: não estaria Jesus louco quando afirmou ser o Filho de Deus? Vamos trabalhar com esses 3 aspectos, iniciando com citações fora do Novo Testamento. Existem registros históricos sobre Jesus? Pode-se ter certeza de que ele existiu? Existem fora das páginas da Bíblia documentos, relatos que respaldam a afirmação de que Jesus existiu? O Novo Testamento ele é composto de 27 documentos históricos, evangelhos, epístolas, que confirmam a historicidade, o personagem histórico de Jesus. Mas saindo das páginas do Novo Testamento, deixando o Novo Testamento de lado momentaneamente, existem outros documentos que registram, que dão conta da existência do homem Jesus de Nazaré, que dizem que Jesus existiu. Sim, nós temos muitas fontes que falam de Jesus. Vamos ver algumas? Vamos examinar algumas? Policarpo, Eusébio, Irineu, Inácio, Justino, Orígenes são considerados pais da igreja, homens importantes, homens basilares dentro do desenvolvimento da igreja e da doutrina cristã. E esses homens deixaram centenas, talvez milhares de documentos nos quais eles citam Jesus Cristo, a sua existência, a sua doutrina, os seus milagres, a sua história. Homens dignos de credibilidade, homens sérios, homens que acreditaram integralmente naquilo que escreveram. Esses homens falam de Jesus Cristo. Mas aí você pode pensar: tá certo, mas eram cristãos. Eram homens que queriam defender a pessoa de Cristo, que queriam confirmar a existência de um Jesus histórico, e por isso eles escreveram. Concordo, ok. Mas há escritores não cristãos, há escritores céticos, há escritores contrários ao cristianismo, que escrevem e falam de Jesus. Cornélio Tácito foi um historiador romano. Ele foi governador da Ásia em 112 depois de Cristo. Ao escrever sobre o reinado de Nero, Cornélio Tácito cita Cristo e os cristãos de Roma. Olha o que ele diz: para acabar com os rumores que ele, Nero, tinha posto fogo em Roma, ele acusou falsamente as pessoas comumente chamadas cristãs. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério,
mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Um historiador romano conhecido, digno de credibilidade, fala sobre Cristo e sobre o cristianismo. O grande historiador judeu Flávio Josefo, nascido em 37 depois de Cristo, escrevendo sobre Anano, um jovem sumo sacerdote, ele cita Tiago e Jesus. Olha o que ele diz literalmente: assim reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, junto com alguns outros, e tendo-os acusado de infração à lei, entregou-os para serem apedrejados, para serem mortos. Flávio Josefo falando de personagens bíblicos, de pessoas bíblicas e de Jesus. O escritor satírico do segundo século, chamado Luciano de Samosata, ele zombando de Cristo, zombando dos cristãos, ele escreveu o seguinte: o homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu uma nova seita no mundo. Essa zombaria, esse escárnio, virou um documento histórico sobre a historicidade de Jesus. A zombaria de Luciano de Samosata tornou-se um documento que prova a existência de Cristo. Plínio II, ele foi governador da Bitínia, 112 depois de Cristo foi o seu nascimento. Ele escreveu ao imperador Trajano solicitando orientação sobre como tratar os cristãos. Olha o que ele escreve. Ele escreveu que vinha matando mulheres, homens, mulheres e crianças e fazendo-os curvarem-se diante da estátua de Trajano, mas tinha dúvida se deveria continuar a fazê-lo. Ele disse: os fiz amaldiçoarem a Cristo, o que não se consegue obrigar um cristão verdadeiro a fazer. E aí ele diz: eles afirmam que sua única culpa é ter o costume de se reunirem antes do amanhecer, quando cantavam um hino a Cristo. Plínio II, historiador, governador, conhecido, personagem histórico sobre o qual não existe nenhuma dúvida, fala de Cristo. Ainda no século I teve um historiador chamado Flegão. Suas crônicas se perderam, mas são citadas por outros. Orígenes, por exemplo, que foi um dos pais da igreja, fala de Flegão e de suas crônicas. E ele diz o seguinte: durante o reinado de Tibério César, ocorreu um eclipse do Sol durante a lua cheia. Interessante, eclipses não ocorrem em lua cheia. Não há possibilidade de eclipse com lua cheia. O escurecimento do Sol, quando Jesus morre, não foi um eclipse, embora Flegão e outros cientistas da época tenham creditado o escurecimento a um eclipse. Não foi um eclipse, porque eclipses não ocorrem com lua cheia. Mas ele diz: durante o reinado de Tibério César ocorreu um eclipse do Sol durante a lua cheia. Isso prova que a escuridão na terra durante a crucificação era conhecida na época e foi atribuída a causas naturais, mas que eram impossíveis. Outro escritor, Filopão, ele cita Flegão. Flegão mencionou o eclipse que aconteceu durante a crucificação do Senhor Cristo. O historiador samaritano Talo é um dos principais e um dos primeiros escritores gentios a citarem, a mencionarem Jesus. Seus escritos, na sua maioria, se perderam, mas existem citações. Talo, no terceiro de seus livros, explica esta escuridão. Talo, no terceiro de seus livros que escreveu, explica essa escuridão como um eclipse do Sol, o que me parece ilógico. E é claro que é ilógico, pois um eclipse solar não poderia ocorrer em época de lua cheia. E foi na época da lua cheia da Páscoa que Cristo morreu. A carta de Marabar Serapião,
Essa carta encontra-se ainda hoje no Museu Britânico, em Londres. Que vantagem, diz ele, os judeus obtiveram com a execução de seu sábio rei? Nem o sábio rei está morto, ele sobrevive nos ensinos que deixou. Justino Mártir, cerca de 150 depois de Cristo, ele escreveu ao imperador Antônio Pio a sua defesa do cristianismo, e ele pede para o imperador consultar o relato de Pôncio Pilatos, que ele acreditava estar guardado em Jerusalém, e nesse relato Pôncio Pilatos falava da execução do julgamento e da execução de Jesus. Entre 100 e 500 depois de Cristo, nós temos os Talmudes. Na aula anterior nós falamos sobre eles. São documentos produzidos pelos talmudistas. Além de hábeis escritores, escribas, eles também copistas, eles também produziram muitos documentos além das cópias das escrituras. Em um documento chamado Talmud Babilônico, Jesus é referenciado, é citado como Yesu ben Pandera, ou o filho da Virgem. Na véspera da Páscoa, diz um Talmud, eles penduraram Yeshu de Nazaré. E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que Yeshu de Nazaré ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e por fazê-lo se desviar. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa. Então eles o penduraram na véspera da Páscoa. Um talmudista do 3º século, chamado Amoaula, ele cita: e acreditas em favor de Yeshu de Nazaré que houvesse algum direito de apelação? Ele era um enganador. E um outro talmudista, ainda chamada Sanhedrin, ele escreveu acerca de Jesus: encontrei um rolo genealógico em Jerusalém, no qual estava registrado que ele é bastardo de uma adúltera. Nós temos aqui diversos documentos não cristãos, fora do Novo Testamento, que citam a existência de um Jesus histórico. E nós poderíamos passar muito mais tempo examinando documentos, livros e citações que falam sobre Jesus. Mas creio que basta. Nós vamos para a segunda questão. Estaria Jesus realmente convencido de que ele era o Filho de Deus? Jesus acreditava ser o Filho de Deus? Sim, Jesus acreditava em si mesmo como sendo o Filho de Deus. Há referências bíblicas mais do que satisfatórias e suficientes para provar o que estamos dizendo aqui. Jesus reivindica para si atribuições que só Deus poderia ter. Há prerrogativas exclusivas da divindade, prerrogativas exclusivas de Deus, e Jesus as reclama, por assim dizer, para si. Por exemplo, perdoar pecados. Marcos capítulo de número 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus perdoou pecados, sabendo que perdoar pecados era prerrogativa exclusiva de Deus. Ser Deus, usar o nome eu sou. Quando Moisés pergunta ao povo, a Deus, o que ele dirá para o povo? Quando eu for ao povo, e aí o povo perguntar quem me enviou, Deus diz para Moisés: diga para eles, eu sou, me enviou a vós outros. E desde então, essa expressão eu sou é uma identificação da divindade, é uma identificação, é um nome, por assim dizer, de Deus.
No Novo Testamento, quando Jesus usa, por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus querem apedrejá-lo, porque ele usou o nome que os judeus consideravam de uso exclusivo de Deus, da divindade. Eu sou, ego eimi, eu sou. E Jesus, em João capítulo 8, é o que eu acabei de citar, respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ser um como Deus, ter a mesma essência, é o que Jesus diz em João capítulo 10. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram em pedras para lhe atirar. Jesus disse-lhes, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, mas sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes igual a Deus. Mas Jesus afirmava ser Deus. Eu e o Pai somos um, a mesma essência. Ser igual a Deus, João 5, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, que os judeus procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus acreditava ser Deus. Jesus acreditava inteiramente ser Deus. Ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade bem definida. Há um texto muito conhecido, mas muito mal citado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já vi muito crente, inclusive pregadores, dizendo ninguém vai ao Pai. Não, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque quem vai a Jesus vai a Deus. Quem vai a Jesus vai a Deus, porque Jesus é Deus. O julgamento, olha só o que Jesus disse. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5,27, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus recebeu a honra devida ao Pai, porque ele era Deus, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Jesus fala que quem lhe conhece, conhece a Deus. João 8, então lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, se não me conheceis a mim, nem a meu Pai, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. João 14, ele diz a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Jesus aceitava a adoração. Jesus aceitava a adoração só devida a Deus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. João 9, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele, o cego, respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, e o adorou. Jesus recebeu a adoração. Jesus estava convencido, verdadeiramente, completamente convencido de que ele era Deus. Por isso, nós cremos também na divindade do Senhor Jesus. Não estaria Jesus louco quando afirmou ser o Filho de Deus? Há um escritor brasileiro contemporâneo chamado Augusto Cury. Ele escreveu 5 livros falando sobre a análise da inteligência de Cristo. Como psicólogo, psiquiatra, estudioso da mente humana,
ele diz que em Jesus não havia nenhum traço de loucura, mas a lucidez, a sensatez era a marca registrada desse homem chamado Jesus. Estudando exaustivamente a história, a biografia, os discursos de Jesus, ele chega à conclusão de que não existe loucura. Jesus era o que dizia ser. Gary Collins, professor de psicologia há mais de 20 anos, autor de 45 livros falando sobre a fé cristã, sobre apologética, sobre aconselhamento. Ele diz o seguinte: Jesus nunca apresentou quaisquer emoções inadequadas. Jesus nunca perdeu o controle. Oh, peraí. E lá no templo, quando ele expulsa os vendilhões, os cambistas, Jesus não perdeu o controle? Não, foi uma explosão controlada. Ele sabia o que estava fazendo, fez intencionalmente e não perdeu o controle. Ele não agrediu ninguém, ele não bateu em ninguém. Ele derrubou as bancas, soltou os animais, ele estabeleceu a ordem com rigor, com muita força, mas ele não perdeu o controle. Jesus estava sempre em contato com a realidade. Jesus nunca esteve fora de si, fora da realidade. Jesus era brilhante, a sua mente era brilhante. A sua mente era brilhante. Ele tinha notáveis percepções sobre a natureza humana. Uma mente doentia, uma mente perturbada pela insanidade, pela insensatez, não tem essa clareza e essa percepção. Ele cultivava relacionamentos profundos e duradouros, coisa que um louco não consegue fazer. Dr. Collins diz: simplesmente não vejo sinais de que Jesus estivesse sofrendo qualquer doença mental. Uma das maiores autoridades na psicologia da atualidade, falando que Jesus era são, era perfeito mentalmente. Além disso, Jesus sustentou suas afirmações com a realização de vários sinais milagrosos, testemunhados e documentados por muitas pessoas. Jesus não era louco, Jesus era pleno em suas faculdades mentais. Jesus era um homem que tinha o pleno domínio de todas as suas faculdades. Nós temos testemunho de pessoas que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus. João Batista, Pedro, Tomé, João, Estevão, e todos eles falam a mesma coisa. Aí vem uma pergunta: essas pessoas não poderiam estar mentindo? Essas pessoas não poderiam estar enganando a respeito dos fatos? Não poderiam. Essas pessoas foram plenamente instruídas por Jesus contra a mentira. A verdade era a marca registrada dessas pessoas. Elas não seriam incoerentes em usar a mentira para estabelecer a verdade. Para defender a verdade, eles não usariam a mentira. Eram homens de credibilidade, eram homens íntegros, que muitos, a maioria deles, pagou com a própria vida o proclamar a verdade. As pessoas não morrem por mentira. As pessoas não se permitiriam matar por causa de uma mentira. Se tudo o que eles estavam dizendo era mentira e eles tinham consciência, era muito fácil dizer: não, gente, nós mentimos, eles estariam salvos. Mas eles defenderam até o fim. Mesmo diante de tortura, de sofrimento, da morte, eles defenderam até o fim. Por quê? Porque eles acreditavam inteiramente, integralmente no que diziam. O que eles pregavam era a verdade.
era a única verdade, era a verdade plena. Por isso eles foram até o fim. Todos os 12 apóstolos, exceção a João, foram martirizados por causa das suas afirmações. Foram mortos por causa das suas afirmações. Então seria muito fácil fugir da morte, dizendo que não era verdade, renegando a Cristo e passando a negar aquilo que eles vinham pregando. Eles estariam libertos, eles estariam salvos. Eles acreditavam no que pregavam. Eles acreditavam no que pregavam. Não teria a morte de Jesus e a sua ressurreição sido uma fraude? Não. Dr. Alexander Meretel, um médico citado em defesa de Cristo, ele avaliou as circunstâncias da crucificação e ele diz que Jesus não poderia ter resistido àquele rigor. Alguns dizem, para você entender, alguns dizem que Jesus desmaiou, que Jesus sofreu uma crise de catalepsia, que ele apagou, que as suas funções corporais foram reduzidas a um nível mínimo e depois no túmulo ele acordou e levantou. Esse doutor aqui, Alexander Meretel, ele diz que não seria possível alguém sobreviver ao rigor do que Cristo passou. Ele morreu. A ferida aberta no lado de Jesus, ela perfurou seu pulmão e seu coração e seria fatal. Foi fatal. Jesus estava crucificado num plano mais elevado e quando o soldado enfia a lança, enfia embaixo da costela e a lança sobe por dentro até o seu coração, passando pelo pulmão. Se Jesus estivesse vivo, ele teria morrido ali. O túmulo aberto e vazio era prova da ressurreição, prova incontestável da ressurreição. Dr. William Lane, ele cita ele tem vários depoimentos sobre o túmulo vazio. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para lhe ajudar. O túmulo vazio é claramente implícito na tradição antiga. Todos os antigos falam do túmulo vazio. Tanto judeus como cristãos conheciam o lugar que o túmulo se encontrava. Seria impossível iniciar ali um movimento baseado na ressurreição se o túmulo não estivesse vazio. Os relatos do fato, Marcos foi o primeiro a registrar, são recentes o suficiente e próximo dos fatos, tempo impossível para surgir uma lenda a respeito do assunto. As lendas normalmente surgem gerações após os eventos, depois de todas as testemunhas oculares já terem morrido. Mas havia testemunhas de que Jesus tinha ressuscitado, gente que viu Jesus ressurreto. O fato dos evangelhos narrar que foram as mulheres que encontraram o túmulo vazio apoia a veracidade dessa história. O testemunho das mulheres no século I não tinha nenhum valor. Se elas estivessem inventando história, elas teriam que ter criado um testemunho, uma história mais elaborada. Mas elas apenas dizem, o túmulo estava vazio e nós vimos anjos. Simples, direto, crível. Nem os inimigos de Cristo negaram que o túmulo estava vazio. Eles inventaram uma outra história para dizer que o corpo havia sido roubado, mas eles não conseguiram negar que o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Homens comuns não ressuscitam. E aí, para terminarmos aqui esse estudo sobre a pessoa de Cristo, Jesus correspondeu, e somente ele correspondeu, à identidade do Messias profetizado no Antigo Testamento.
O Antigo Testamento contém centenas de profecias a respeito de características esperadas do Messias. 332 profecias do Antigo Testamento se cumpriram literalmente, integralmente na pessoa de Jesus. 332 profecias se cumpriram em Jesus, profecias do Antigo Testamento. Essas profecias criaram marcas que somente o Messias verdadeiro poderia ter. Essas profecias confirmaram a identidade de Jesus como sendo o verdadeiro Messias, com um grau de certeza inigualável. Luiz Lápide, um judeu criado em um lar judeu conservador, após um estudo sistemático das profecias bíblicas, ele passou a acreditar em Jesus como Messias. Hoje, Lápides é mestre em teologia e pastor de uma igreja na Califórnia. E ele cita alguns estudos probabilísticos em que a chance dessas profecias se cumprirem casualmente em alguma pessoa era 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. A probabilidade de essas profecias se cumprirem numa única pessoa, 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. Não tem como Jesus não ser Deus. Não tem como Jesus não ser aquilo que ele acredita e que ele diz ser, aquilo que ele dizia ser. Eu vou citar rapidamente algumas profecias que se cumpriram em Cristo. Nascimento da semente da mulher, Gênesis 3,15, cumprimento Mateus 1,20. Nascimento de uma virgem, é profetizado em Isaías 7,14, Mateus 1,18 é cumprido. Jesus é o Filho de Deus, Salmo 2,7, Mateus 3,17, o cumprimento. Ele é a semente de Abraão, Gênesis 22, Gálatas 3 é o cumprimento. Ele é o filho de Isaac, Gênesis 21, Lucas 3,33 é o cumprimento. Ele é filho de Jacó, Números 24, Lucas 13 é o cumprimento. Ele é da tribo de Judá, Gênesis 49, Lucas 13 é o cumprimento. Ele é da linhagem familiar de Jessé, Isaías capítulo 11, Lucas 3,32 tem o cumprimento dessa profecia. Ele é da casa de Davi, Jeremias 23. Em Lucas 13 é o cumprimento. Ele é nascido em Belém, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mateus 2,1 é o cumprimento. Ele é pré-existente, Miqueias 5, seu cumprimento em Colossenses. Ele recebe presentes, Isaías 60, Mateus 2 é o cumprimento. Herodes mata as crianças, Jeremias 31, cumprimento em Mateus 2. Ele será chamado Senhor, Salmo 110, Mateus 22. Ele será chamado Emanuel, Isaías 7, Mateus 1 é o cumprimento. Ele será um profeta, Deuteronômio 18, cumprimento em Mateus 21. Aí nós temos, ele será sacerdote, Salmo 110, 4, Hebreus 13 é o cumprimento. Ele será juiz, ele será rei. Ele terá uma unção especial do Espírito Santo, ele terá zelo pelas coisas de Deus, ele será precedido por um mensageiro. O seu ministério inicia na Galileia, é um ministério de milagres, ele é o mestre das parábolas, ele deveria entrar no templo, ele deveria entrar em Jerusalém montado num jumento, ele seria pedra de tropeço para os judeus, ele seria luz para os gentios. Tem mais aqui ainda, gente, ó. A sua ressurreição, a sua ascensão, o assentar-se à destra de Deus, o ser traído por um amigo, o ser vendido por 30 moedas, o dinheiro atirado na casa de Deus, o preço dado ao oleiro pelo campo, ele é abandonado pelos discípulos, ele é acusado por falsas testemunhas, ele fica mudo diante dos acusadores, ele é ferido e machucado, ele é espancado e cuspido.
ele é objeto de zombaria. Ele caiu sob o peso da cruz, ele teve mãos e pés traspassados, ele foi crucificado com ladrões, ele intercedeu em favor dos seus perseguidores, ele foi rejeitado pelo próprio povo, ele foi odiado sem motivos, os amigos se mantiveram à distância, as pessoas menearam a cabeça, suas roupas foram divididas e sorteadas, ele teve sede, ofereceram vinagre, o grito de abandono, entregou o espírito a Deus, os ossos não foram partidos, um colapso cardíaco, trevas sobre a terra e sepultado no túmulo do rico. Todas essas e muitas outras profecias se cumprem em Jesus. Os defensores de qualquer posição contrária à existência e à divindade de Cristo estão em maus lençóis. Por quê? Porque existem provas mais do que suficientes de que Jesus realmente existiu e que Jesus era e é o que diz ser Deus em forma de homem. Nós poderíamos estender essa aula por várias horas ainda e trazer aqui provas contundentes e em número mais do que suficiente da existência e da divindade do Senhor. Cremos que é o suficiente para você fortalecer a sua fé e evangelizar as pessoas que não creem em Jesus como Senhor, como Salvador. Assim, meus queridos, nós chegamos ao final dessa disciplina apologética cristã, defesa da fé cristã. Tivemos uma pequena amostragem, um diminuto subconjunto de provas de que a Bíblia é verdade, de que Jesus existiu, de que Jesus é Deus. A nossa fé é fortalecida com esse estudo. E nós cremos que a sua também será. Creia em Jesus. É a opção mais lógica, mais racional, mais inteligente, mais lúcida que alguém pode crer. Não se importa com o que digam. Creia em Jesus. Renda-se a Ele e adore-o, porque Ele é o único digno de receber toda adoração, porque Ele é o que diz ser. Ele é Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Que Deus te abençoe.